Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta casa abençoada, revendo alguns amigos que nós já conhecíamos e fazendo novas amizades. Porque na vida, aqui na terra, é assim. Nós temos que cada vez mais estar de braços abertos ao próximo. Porque é isso que nutre o nosso espírito e que nos dá sempre força e coragem para continuar firme na nossa luta, no nosso dia a dia. E nessa oportunidade, rogo-lhe a Jesus que nos abençoe e que nos dê sempre a sua paz. No livro Nosso Lar, de André Luiz, existe um relato de um espírito que, quando era encarnado, não era espírita, André Luiz. Alguém já leu esse livro? É uma leitura para ontem, que nos traz muito entendimento. André Luiz, quando ele era encarnado, ele era um médico muito conceituado, muito atualizado na época. No auge da sua vida profissional, ele foi diagnosticado com o câncer. E essa doença veio ceifar a sua vida física, chegando ao seu desencarne. Logo após o seu desencarne, André Luiz despertou-se nas zonas inferiores do umbral, ficando por lá por volta de 8 anos. Até então, os espíritos contemporâneos a ele, que estavam naquele mesmo local, lhe apontavam o dedo e lhe chamava ele de suicida. Ele não se conformava, porque ele dizia: nossa, como assim suicida? Eu não sou um suicida. Eu amava viver, amava a minha vida. Como que eles estão me chamando de suicida? Eu não mereço isso. Mas lá na frente, quando ele foi recolhido pelos espíritos superiores, levado para a colônia Nosso Lar, quando ele estava preparado e apto para receber algumas informações, o espírito do médico Henrique Luna chega a ele e diz: André, você não foi um suicida consciente? Aquele suicida que tirou a vida, a sua própria vida, porque você quis. Você foi um suicida inconsciente. Ora, mas me explica isso de fato. André, você trabalhava demais. Você dormia muito pouco, André. André, você comia demais. Você usava em excesso a bebida alcoólica. Você fumava, André. Você, como médico, cuidou da vida e da saúde de tantas pessoas e da sua própria você negligenciou. Sendo assim, você foi depreciando os seus órgãos físicos através do seu próprio livre-arbítrio e, com isso, você desencarnou antes do tempo. Por isso que os espíritos contemporâneos a ele, espíritos imperfeitos da mesma categoria de que ele que estava lá, chamavam ele de suicida. Mas existiam 4 atenuantes para que André Luiz pudesse ser recolhido das zonas inferiores do umbral e ser levado para a colônia Nosso Lar, passado por um processo de desintoxicação mental e espiritual, e mais tarde, através das mãos missionárias de Chico Xavier, nos trouxe 13 livros, a qual nos conta e nos descortina totalmente como acontece a vida do lado de lá, do lado dos espíritos. E um desses livros é o primeiro, O Nosso Lar, a qual ele narra a sua trajetória. O primeiro atenuante foi que, quando ele era encarnado, ele era médico. E, no decorrer da sua vida, ele consultou 6.000 pessoas de graça, sem cobrar nenhum tostão. E isso auxiliou demais para que ele pudesse ser recolhido daquele lugar de grande sofrimento. O segundo atenuante
foi que das 6.000 pessoas que ele consultou de graça, mas essas pessoas que ele consultou de graça, não é porque ele queria fazer a caridade. É óbvio que tem um teor de caridade muito grande nisto, nesse ato. Mas, quando ele estava nas reuniões de família, nas reuniões da sociedade, as pessoas, sabendo que ele era um médico muito conceituado e atualizado na época, chegava a ele, expunha-se as suas queixas, e ele, muito inteligente, muito estudioso, logo ali já encontrava e dava o diagnóstico, prescrevia a receita, a pessoa tomava o remédio e se curava. Ele também tinha uma secretária que tinha um coração gigante, mais do que ele. Porque às vezes as pessoas chegavam lá para marcar a consulta, mas não tinham dinheiro. E ela chegava nele e falava: doutor André, fulano está aí, precisa ser consultado, mas não tem dinheiro para pagar a consulta. Tudo bem, vá lá, peça para que ela fique no final do expediente, que eu lhe atenderei ela ou ele. E com isso, ele consultou 6.000 pessoas sem cobrar um tostão. O segundo atenuante foi que, das 6.000 pessoas que ele consultou de graça, 15 orou por ele. Das 6.000, 15 pessoas ficou sabendo: doutor André desencarnou. Aquele médico que aquela vez me prescreveu aquela receita e não cobrou nada da consulta. Doutor André, onde quer que o senhor esteja, receba as minhas preces, as minhas orações de gratidão. O terceiro atenuante foi a prece da mãe, que no momento que ele estava sendo submetido por uma cirurgia muito complicada no intestino, porque o câncer dele era no intestino, ela sabia que ele não resistiria àquela cirurgia. E ele haveria de desencarnar naquele momento. E como ele tinha vida na flauta, a vida na boêmia, ela sabia também que, após a morte do corpo, o seu espírito não encontraria um lugar muito bom. Tanto é que ele foi para o umbral. Mas mesmo assim, ela rogou a Jesus, rogou a Deus, que por o mínimo de merecimento que ele tivesse, que Deus e Jesus acolhesse o filho dela do coração querido. E ele diz no livro que a prece da mãe, ela não abre as portas do céu para que o filho possa entrar. A prece da mãe, ela arromba as portas do céu para que o filho possa entrar. E o quarto atenuante foi que, no momento de maior sofrimento, quando ele não aguentava mais de tanto sofrimento, ele cai de joelhos. Ele não acreditava em Deus. Ele era praticamente uma pessoa cética, ateu. Ele cai de joelhos, olha para o alto naquela sombria, lugar sombrio que é o umbral, e diz: se existe realmente Deus, e esse Deus é meu Pai, eu sou filho dele, eu rogo a Ele que me ajude, porque eu não aguento mais de tanto sofrimento. Nesse momento, do lado dele aparece Clarencio. Quem é Clarencio? Quem já leu o livro Nosso Lar, lá narra que a colônia Nosso Lar tem 12 ministérios, tem 6 ministérios. Cada ministério tem 12 ministros, totalizando 72 ministros. E um desses ministros, um espírito de escola, é o nosso companheiro Clarencio. E Clarencio chega perto dele e fala assim: André, eu estou aqui para lhe ajudar. Quem é você? Eu estou aqui para lhe ajudar. Você pediu, Deus me enviou para que eu socorresse você. Mas por que você não veio antes? Por que deixou passar por todo esse sofrimento, André? De vez em quando eu estava aqui disposto a te ajudar. Mas você, com o pensamento, vamos frisar nessa palavra, o pensamento. Mas você, com o pensamento alinhado em sentimentos inferiores, alinhado em vitimismo, em conformação,
não conseguia enxergar a minha presença do seu lado, disposto a lhe ajudar. Mas hoje, quando você, com a sua própria vontade, roga a Deus que lhe socorra, eu estou aqui para socorrer você. E leva ele para a colônia nosso lar, resgata ele daquela zona inferior de grande sofrimento. O tempo passa, mas o que vai nos levar agora ao estudo da noite está no capítulo 49 e no capítulo 50. O livro tem 50 capítulos. E no penúltimo e no último, André Luiz se encontra feliz. Sabe por quê? Porque ele recebe a notícia que ele poderá voltar aqui na terra para rever a sua esposa e os seus 2 filhos que ainda se encontram encarnados. Quando ele recebe essa notícia, a felicidade inunda o coração dele. Porque até então, o que ele mais gostaria é voltar na terra e rever os seus familiares. Mas até então, ele não tinha merecimento para isso. Mas ele trabalhou incansavelmente e adquiriu bônus, horas e merecimento para voltar na terra e rever os seus familiares. E ele vem e passa uma semana com a sua esposa Zélia e com os seus 2 filhos. Quando ele começa a andar pela rua, ele desencarnado. Quando ele começa a andar pela rua, a qual ele viveu por muito tempo com a sua esposa amada, ele lembrou do momento que ele comprou o terreno junto com ela, escolheu o terreno a qual eles escolheram para construir a sua casa. Lembrou da época que eles estavam construindo a casa que hoje ali é existente, que ele viveu lá com ela por muitos anos. O coração dele e o pensamento dele, ligado em lembranças felizes, ele se fortaleceu mais ainda. Quando ele chega na frente da casa, ele observa que na frente da casa existe ali uma garbosa palmeira. Palmeira essa que ele e Zélia haviam plantados aquela palmeira quando eles completaram 1 ano de casamento. Ele ficou mais feliz ainda, porque o pensamento dele viajou no tempo. De tudo que ele viveu e foi feliz naquele casamento. Mas quando ele entra na sala, já vem ali o primeiro momento de contrariedade no seu coração. Porque ele observa que as cores que estão pintadas às paredes não são as cores que ele gostava, foram trocadas. Quando ele observa que aqueles móveis de jacarandá que ele havia mandado fazer sob medida, já não estavam mais ali, foram todos trocados. Ele observa que na parede onde existia um quadro dele e da esposa Zélia e dos 2 filhos, já não estavam mais ali também. Foram tirados, não sabe lá onde está. Ele ficou totalmente desequilibrado, porque tudo estava diferente do gosto dele. O tempo se passou. Quando ele ouve 2 vozes vindo do quarto. Uma das vozes ele reconheceu que é a esposa Zélia, e o outro, pelas características das suas vestimentas, ele identificou que era um médico. Ele vai ao encontro da esposa Zélia, abre os braços, tenta falar para ela o tanto de saudade que ele estava dela, o amor que ele sempre sentiu dela, mas ela não conseguia ouvir, nem notar a atenção dele, prestar atenção que ele estava ali, porque ele era desencarnado e ela era encarnada. Foi quando ele se afastou-se, começou a observar o diálogo dos 2, e Zélia diz assim: doutor, para o médico, doutor, eu não resistirei uma segunda viuvez. Quando ele ouve isso, ele se encontra no ápice da sua perturbação mental e emocional. Porque ele sabia que Zélia havia ficado viúva dele pela primeira vez.
E se ela temia, dizendo ao médico que temia a segunda viuvez, isso quer dizer que tinha, naquele momento, outro homem, outro marido. Zélia havia casado novamente. Como nós dizemos aqui na terra, ó, a fila andou. Naquele momento, André Luiz ficou tão perturbado, o pensamento dele ligado em lembranças ruins do passado, pelo momento do cotidiano que ele presenciava, começou a vir à tona aquele amor possessivo que ele tinha pela esposa Zélia. Aquele amor irrigado por ciúme e por sentimento de posse. Quando, na verdade, ele mesmo diz no livro que o amor verdadeiro, ele não aprisiona ninguém, ele liberta. Foi quando ele percebe que ele estava, sabe aonde? No umbral novamente. No mesmo lugar que ele se encontrou quando ele despiu do seu corpo físico através da morte. Ele não entende o que está acontecendo. Foi quando novamente Clarencio chega até ele e diz: André, o que acontece com você, meu amigo? Você não sabe? Você não está sabendo que Zélia casou-se novamente? Por que você não me contou? André, Zélia tem que continuar a sua vida aqui na terra. Ela tem 2 filhos para criar, que é os seus filhos também. E ela precisa de uma figura masculina do lado dela. Lembre-se do maior ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos pede que nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando Ele diz isto para o André Luiz reequilibra o seu pensamento e vê Zélia não como uma posse mais, como uma irmã que de repente está precisando da ajuda dele. E ele tem condição de ajudá-la. Ele vê Ernesto, o segundo marido de Zélia, não como um adversário, mas também como um irmão que com certeza está precisando da ajuda dele e ele tem condição de ajudar. Ele volta para a casa de Zélia e de Ernesto e começa a entender por que Zélia temia ficar viúva novamente. Foi quando ele descobre que no quarto está acamado Ernesto, com um quadro muito grave de pneumonia. Ele observa também que do lado do Ernesto existem 3 entidades perturbadoras, 3 espíritos obsessores, fazendo com que a dor de Ernesto ainda se torne mais doída. E ele fica encontrando formas de ajudar aquele doente. Foi quando ele se lembra de Narcisa, aquela enfermeira que acolheu ele no colo, que trouxe ele ao coração, que deu as primeiras sopinhas, que matou a sede dele quando ele chegou lá na colônia Nosso Lar. O espírito de Narcisa, ele começou a conversar com ela através do pensamento. E através do pensamento ele fez uma prece a Narcisa, que se encontrava lá na colônia Nosso Lar. A prece dura por 20 minutos, ele diz no livro. E ele começa a descrever o quadro clínico de Ernesto. Depois de 20 minutos, eis que o espírito de Narcisa aparece do seu lado. André, você me chamou? Estou aqui para ajudar. Ele vai no quarto, mostra o moribundo doente para a enfermeira, o espírito da enfermeira, a enfermeira que é um espírito iluminado de luz. Narcisa convida ele para dar uma volta perto de um bosque que existia perto da casa de Zélia e dele. Ela encontra 2 espíritos que estavam naquele bosque, conversa com os 2 espíritos. André Luiz diz que ele não entende a linguagem que ela conversa com eles. Mais tarde, ele fica sabendo que Narcisa perguntava aos 2 espíritos que eram os guardiões do bosque, da mata. Aqueles 2 espíritos eram os guardiões da mata. E que Narcisa perguntava a eles onde ela poderia encontrar um pé de manga e um pé de eucalipto.
E eis que os dois espíritos levam Narcisa até as duas plantas. Chegando lá, Narcisa começa a extrair os remédios, os fluidos medicinais das duas plantas, nos provando os atributos medicinais que as plantas todas as têm e que fazem muito bem para o nosso organismo físico. Narcisa traz as energias e os fluidos extraídos das plantas, leva para a casa de Ernesto, transmite o passe sobre o doente, manipula os fluidos trazidos das plantas com os fluidos que ela trouxe do plano espiritual, e eis que no outro dia, o espírito de Ernesto, eis que no outro dia, o Ernesto, o doente, que estava com um quadro muito grave de pneumonia, restabelece a sua saúde. Meus amigos, essa história, repetindo, ela está no capítulo 49 e no capítulo 50 do livro Nosso Lar. Essa história de André Luiz nos mostra de que como que o nosso pensamento pode nos auxiliar em alguns momentos difíceis de nossa vida, como também ele pode nos atrapalhar. Observe que quando André Luiz chegou no umbral, com o sentimento de vitimismo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui, pois que, na verdade, Deus jamais erra de endereço. Cada um de nós temos aquilo que nós conquistamos em dias ou em vidas passadas. Enquanto ele estava com aquele sentimento de vitimismo, ele não conseguia observar o espírito de Clarencio querendo socorrer ele. Quando ele cai de joelhos, eleva o seu pensamento a Jesus e a Deus, eis que Clarencio vem, busca ele e leva para a colônia Nosso Lar. Quando lá na casa de Zélia, a sua vibração mental baixa o nível, através das inconformações que ele vê no ambiente, do móvel que foi trocado, a parede que foi pintada de outra cor, etc., ele vai novamente no lugar onde ele esteve quando ele desencarnou. A mente dele levou ele para lá. Quando ele se reergue novamente, através das instruções de Clarencio, ele se equilibra e consegue ajudar o doente e a esposa Zélia. Como é interessante. Nós, na vida, se nós conseguíssemos policiar e disciplinar os nossos pensamentos, nós viveríamos bem melhor. E tem uma coisa, uma das formas mais eficazes de nós adoecer o nosso corpo orgânico, o nosso corpo físico, é ficar com os nossos pensamentos ligados a lembranças infelizes, em sentimentos infelizes e comportamentos ruins. Quer um exemplo? No livro Na Seara do Bem, psicografado pelo professor Luiz Antônio Ferraz, lá do Divaldinho, pelo espírito Antônio Carlos Tonini, no capítulo 13, na página 72, vocês podem buscar lá, que tem uma história de uma senhora que está numa casa espírita, como vocês estão aqui. Essa senhora está sentada, a palestra está acontecendo, mas ela está totalmente displicente do que está sendo falado, narrado naquela noite. E Tonini observa que em volta da mente dela tem como se fosse uma nuvem, uma massa com fluido pesado, negro. E esse fluido desce e se aloja do lado do coração. Tonini chega a Marcos e pergunta: Marcos, o que acontece com essa senhora? Tonini, essa senhora, apesar de vir em busca do espiritual, ela está presa nos sentimentos que não é bom. Olha só, o ambiente de luz que a casa espírita proporciona, e ela não consegue usufruir desse ambiente, porque o pensamento dela está ligado lá na casa, no lar dela.
ela tem rusgas, ela tem contenda com um dos seus familiares. E mesmo estando na casa espírita, ela está planejando uma vingança para aquela criatura. E ela vai criando esse fluido em volta dela, o seu fluido vital, que é a nossa energia vital, que faz dar vitalidade para os nossos órgãos, vai adoecendo. Ninguém adoece a energia dela. Ela adoece através dos próprios sentimentos infelizes, ruins, de ódio, de vingança. Ah, tudo bem. Mas se ela for tomar o passe, os mentores não irão fazer uma limpeza espiritual nela, e ficará melhor? Pode ser que sim, pode ser que não. Se ela for tomar o passe e abrir o guarda-chuva mental, o passe não vai acontecer. Você sabe o que é guarda-chuva mental, gente? Quando a pessoa vai tomar o passe, o médium passista, com todo o esforço, com todo o carinho, com toda a dedicação, auxiliado pelos mentores da casa, transmite o passe na gente, mas a gente está com o pensamento ligado em outras coisas totalmente diferentes do ambiente. Ah, essa palestra, pelo visto, vai demorar hoje, né? Tem o jogo do Palmeiras e do Corinthians hoje, vou perder. Né? Oh, meu Deus, hoje tem o aniversário da minha sobrinha. Por que eu vim no centro hoje? Quando eu chegar lá, o bolo já vai ter comido tudo do bolo, vai ter acabado toda a festa. Acabou o jogo. Amanhã eu tenho que pagar alguns boletos. Ah, fulano me deve um dinheiro. Eu tenho que cobrar, porque ele não me pagou. Então, gente, esquece. Quando nós estamos dentro da casa espírita, fiquemos ligados àquilo que nos nutre o nosso espírito. Lá fora, amanhã, nós voltamos na nossa vida do cotidiano material. Mas tudo bem, se ela passar pelo passe, fechar o guarda-chuva mental, né? Porque às vezes quando a gente está com o guarda-chuva mental aberto, os mentores e o médio transmitem os fluidos, eles não são absorvidos. Leiam o livro dos Missionários da Luz de André Luiz, o terceiro livro de André Luiz, no capítulo 19, que fala divinamente sobre o passe, né? Mas tudo bem, se ela fechar o guarda-chuva mental na hora do passe e os mentores conseguirem fazer uma limpeza naquela energia dela e ela voltar para casa, limpinha em folha, e continuar com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes, essa energia voltará a adoecer, porque é dela. E essa energia situada em volta da mente pode causar um AVC, um aneurisma, um derrame cerebral. No coração, pode dar ali uma angina, um problema cardíaco, pode condensar ali alguma gordurinha, fechar algumas veias, né? E mais tarde causar um infarto. Então, nós tenhamos muita atenção sobre isso. Sabe aquele ditado que fala assim, ó, espírito são, corpo são. Espírito doente, corpo doente. Ah, mas o fulano lá, ele é nervoso porque ele sofre do fígado. Não. Ele sofre do fígado porque ele é nervoso. É diferente. Gente, isso eu que o diga. Você não sabe a dificuldade que eu tenho de me controlar as minhas emoções e os meus sentimentos. Porque nós estamos aqui para isso, né? E o espírito? Como que acontece as nossas vibrações, os nossos pensamentos? Existe uma carta de Paulo, que Paulo de Tarso escreveu aos Hebreus. Vocês podem buscar lá no capítulo 12, no item 1, Paulo fala assim, que nós estamos sendo constantemente vigiados por uma gigantesca nuvem de testemunhas. Não foi o Espiritismo que escreveu isso. Naquela época, nem existia o Espiritismo ainda. Mas Paulo, há 2000 anos atrás, ele já falava que nós estamos sendo constantemente vigiados por uma gigantesca nuvem de testemunhas.
O que seria essa gigantesca nuvem de testemunha que Paulo se refere? São os espíritos desencarnados que estão em nossa volta, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, passeando de carro conosco, na casa espírita, onde quer que nós estejamos, nós, espíritos encarnados, estamos na companhia de espíritos também desencarnados. Ah, mas quem são esses espíritos desencarnados, gente? Falar isso na casa espírita é chover no molhado, né? Os espíritos desencarnados são as pessoas que eram encarnadas. Os espíritos desencarnados hoje são os espíritos encarnados que eram encarnados ontem. E cada um de nós, quando desencarnar, vai buscar sintonia de acordo com o sentimento e o pensamento que nos atrai. Eu digo o seguinte: quem tem bons pensamentos é inspirado. Quem tem maus pensamentos é obsediado. Na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim ao Espírito da Codificação: se os Espíritos conseguem identificar aquilo que nós estamos pensando. Os Espíritos desencarnados, os bons e os não tão bons, e os ruins. Eles conseguem identificar aquilo que nós estamos pensando? Resposta: sim. Até aqueles pensamentos que vós gostaria de ocultar de todos. Sabe aquele pensamento que às vezes passa na nossa mente? E nós falamos assim: meu Deus, não acredito que eu estou pensando isto. Não acredito que, apesar de o pouco conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, esse pensamento ainda se faz presente na minha mente. Até esses, eles identificam. Voltando na pergunta anterior, na 456, Allan Kardec também pergunta: os espíritos conseguem e observam tudo aquilo que nós estamos fazendo? Ora, se eles conseguem notar aquilo que nós estamos pensando, é obviamente que eles observam aquilo que nós estamos fazendo. Porque cada ato nosso, cada ato meu, antes de eu pôr em prática, eu antes passa pelo crivo do meu pensamento. Estou certo ou estou errado, gente? Eu pensei em pegar esse copo e tomar um gole d'água. Antes de eu praticar esse ato, eu pensei. Então, os espíritos conseguem e observam aquilo que nós fazemos? Sim. Mas eles dão ênfase somente naquilo que lhes interessa. Sabe o que quer dizer isso? Nós sabemos que nós temos os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, os espíritos que torcem pelo nosso sucesso, e também tem aqueles uns que não querem o nosso sucesso, querem nos atrapalhar, que diz ser os nossos inimigos. Mas não se preocupem, que Jesus no Sermão da Montanha diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela sede de justiça, porque desse é o reino dos céus. Ah, mas o meu obsessor não me dá sossego. Gente, de repente, nós fizemos muito mais coisas graves para eles do que nós imaginamos. Porque Deus jamais erra de endereço e não deixa ninguém cobrar de quem não deve. Então, eles veem aquilo que nós estamos fazendo? Vê. Mas dão atenção naquilo que lhes interessa. Por exemplo, o mentor espiritual, o meu anjo de guarda, ele vai dar atenção em tudo que eu faço. Nas minhas boas e nas minhas más ações. Nas minhas más ações que eu pratico, ele vai chegar e vai me inspirar através do pensamento. Gilberto, cuidado. Isso que você fez não foi legal. Você acabou de errar. Pense nas consequências, caro amigo. E quando eu faço um ato bom, quando eu faço um ato saudável aos olhos de Jesus, eles nos incentivam isto. É dessa forma. É assim que você tem que agir na vida. E os espíritos inferiores? Às vezes a gente fala espírito inferior, mas é do mesmo grau de vibração do que nós. Do mesmo grau de inferioridade do que nós, né? Que são chamados nossos obsessores.
eles observam aquilo que lhes interessa também, as nossas más ações. Vocês pensam que eles vão observar aquilo que nós fazemos de bom? Eles não têm nem aí para isso. Mas, quando nós ofendemos uma pessoa, quando nós falamos uma coisa que agride o próximo, quando nós fazemos um ato que não condiz com o Evangelho de Jesus, como o nosso companheiro leu, do homem de bem, eles vêm e falam através da nossa mente. Bem feito. É assim mesmo, ela falou assim para você, e você respondeu ela, responda mesmo. E se, por favor, cultive a vingança que ela merece. Então nós temos que ter a disciplina nisso daí. Senão nós vamos aí, né, sendo emaranhados nesses sentimentos que só nos traz para baixo. E na pergunta 459, lá o Espírito, o Allan Kardec também pergunta ao Espírito da Verdade: os Espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e, consequentemente, em nossas atitudes, em nossas ações? Ele pergunta se os Espíritos desencarnados influenciam em nossos pensamentos e, consequentemente, nos nossos atos. Sim, é a resposta. Muito mais do que nós imaginamos. Influenciam de tal forma que, muitas das vezes, são eles que vos dirigem. Qual categoria de espírito está me dirigindo? Me está influenciando através do meu pensamento? É só fazer uma reflexão. É óbvio, gente, que aqui não tem ninguém santo. Nós erramos, acertamos. Vai chegar um dia que nós acertaremos muito mais do que a gente erra. Mas quando a gente erra, nós temos que ter a humildade de recuar. Olha, eu errei, vou consertar o meu erro. Não é bom isso aí? É bom para a gente e com aquilo que a gente errou perante eles. Por quê, meus amigos? É muito difícil. Eu sei. Eu tiro por mim. É muito difícil. Mas nós estamos encarnados aqui para isto. Existe uma receita de Jesus que é muito eficaz. Quando Jesus diz assim, ó, orai e vigiai. Porque às vezes nós temos o hábito de orar e não vigiar as nossas atitudes. Nós queremos resultados diferentes praticando as mesmas atitudes. É importante orar? Muito importante, de extrema importância. A oração nos aproxima de Jesus. Lembra de André Luiz? Através da oração que ele foi resgatado do sofrimento. Mas de nada adianta nós orar antes de dormir, orar a hora que nós acordamos, orar na casa espírita, passar o dia todo fazendo prece. Mas se nós não vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Deus nos criou para sermos felizes. Não foi Deus que criou a doença, não foi Deus que criou a maldade, nada disso. Deus nos criou para nós nos tornarmos espíritos de bem, homens de bem. Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, como o nosso irmão leu. Sedes perfeitos. Ah, mas o que... Tudo bem, o que é felicidade? Já estou encerrando, tá, gente? Já falei demais. O que é felicidade para nós? Pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Kardec também pergunta, o que seria a felicidade para o ser humano? Ele responde, para o espírito encarnado, a posse do necessário. Todos nós estamos satisfeitos com o necessário? Nem sempre, né, gente? A gente quer mais, e quer mais, e quer mais. Certa feita, Chico Xavier, comentando a oração do Pai Nosso à sombra do abacateiro, ele dizia assim, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. E nós pedimos o pão,
Pedimos o presunto, pedimos a manteiga, e ele brinca, né? E é na manteiga que nós escorregamos, é no supérfluo que nós escorregamos. É proibido correr atrás dos bens materiais? Não, de jeito nenhum. Mas nós não poderemos deixar que as circunstâncias materiais atrapalhem a nossa evolução espiritual. Vivemos no mundo material, precisamos do dinheiro para facilitar a nossa vida, mas nós também temos que enriquecer o nosso espírito, para que quando nós sairmos daqui, não estarmos na condição espiritual que André Luiz estava. Rico em dinheiro na vida física, mas tão pobre do lado de lá. Tem uma frase daquele padre, que eu esqueço o nome dele. Ele fala assim, tem pessoas que é tão pobre que tem só dinheiro. Tenhamos cuidado. E para encerrar, uma das formas mais eficazes de nós corrigir, policiar, filtrar, disciplinar os nossos pensamentos e o nosso comportamento, nós buscamos na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta ao Espírito da Codificação: qual é o tipo mais perfeito que Deus deixou ao homem para lhe servir de guia e modelo? Sabe qual é a resposta? Jesus Cristo. Jesus é o nosso guia e modelo. Passou um pensamento na minha mente aí, eu estou em dúvida se é bom ou se é ruim. Façamos o seguinte questionamento, análise. E se fosse Jesus no meu lugar? Será que ele estaria pensando da forma que eu estou pensando agora? É óbvio que é uma pretensão muito grande nos colocar na condição de pensar como Jesus, né? Mas ele é o guia e modelo. Nós temos que ter ele como exemplo. Se eu tenho que tomar alguma decisão, se eu tenho que praticar algum ato amanhã na minha vida, na minha empresa, com meu semelhante, com meu familiar, até com meu inimigo, tá? Façamos a seguinte pergunta: e se fosse Jesus no meu lugar? Será que ele estaria agindo amanhã da forma que eu planejo agir? Se nós fizermos essa análise constantemente, com certeza, nós vamos errar bem menos do que nós já erramos até hoje. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, abençoe a cada um de nós, porque nós somos merecedores da bênção de Jesus, porque nós somos irmãos dele e nós somos filho do mesmo Pai que é o Pai dele, Deus, que nos ama e nos criou para sermos felizes. E que esse Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. E pretendo, rever a cada um de vocês no futuro. Que assim seja.